Olá, boa noite. Oi, boa noite, Pedro. Boa noite todas, todes, todos, como vão? Aí, por enquanto, tá lá, tive uns probleminhas aqui no primeiro convite, tive que fechar e abrir de novo. Você Ah, tá, é? Não, normal, entrei agora. você tá conseguindo me ouvir, tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Seria interessante você, se possível, não sei se está alguns aplicativos abertos aí no seu celular, você fechar tudo que estiver aberto, Não, tá tudo fechado já. tá? Então, assim, é um papo tranquilo, é um papo calmo, como se a gente estivesse conversando assim, num boteco de um bar, né? Bem solto, aí no Rio de Janeiro, na Urca, que é um bairro que eu adoro, Ou né? então na Lapa. Na Lapa, enfim, onde a gente está numa mesa, não precisa ficar tenso, não, tá tudo bem, tá bom? Não, tá bom. Então, já que o convidado, acho que o convidado era eu, né? Mas tudo bem. Só para quebrar um pouquinho o gelo. Então, o Pedro já chegou. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Valentim, estudante de psicologia, estou no sétimo período. Trabalho na saúde pública em Niterói, tenho já uma formação que eu sou professor de português, né? E o tema da homofobia internalizada acho muito interessante. Agora apresentar o Pedro, né? Ou você se apresenta, o que que você Me acha melhor? apresenta, me apresenta. Eu sou Pedro Então, Samarco, sim, vontade. eu sou Pedro Samarco, eu sou psicólogo, eu sou sexólogo e sou gerontólogo. O que é um gerontólogo? É uma pessoa que estuda a velhice. A palavra gerontólogo vem de gerontologia, né, que é o estudo da velhice. Eu fiz um mestrado sobre travestis na velhice e o doutorado foi sobre a homofobia internalizada. E o que é homofobia internalizada? Já é bom já definir esse tema para a gente não se perder. Homofobia internalizada nada mais é do que o preconceito do homossexual contra ele mesmo. A gente pode chamar também de autopreconceito. É isso. E por que as pessoas têm autopreconceito? Porque qualquer minoria que, que vive nessa sociedade internaliza o preconceito que ela mesma sofre. Né? Então, nós temos os exemplos. Né? Você pode encontrar pessoas negras que são racistas, mulheres que são machistas, e por aí vai. Toda minoria tem essa internalização. E essa internalização acontece na educação, na socialização, no processo de socialização. Isso é bom até a gente salientar, Pedro, que como você está falando do, desculpa, do processo, né, de socialização, a gente tem que entender que o preconceito, na verdade, ele não é algo nato. Você não nasce com ele. O preconceito, na verdade, ele é uma construção, né? Ele é aprendido, né? Sim, ele é aprendido. E veremos agora, a gente vai fazer um estudo da minha tese de doutorado, que está disponível para quem quiser consultar no meu Facebook, Pedro Samarco. Abaixo da minha foto tem um link que dá acesso à biblioteca virtual da PUC. Ali, clicando ali, já dá para baixar. Às vezes o link entra em manutenção. Geralmente assim, fim de semana, tal. Às vezes acontece isso. E daí não vai ser possível baixar. Mas Mas se é só alguém tentar de novo. quiser, No outro mas se alguém dia, quiser, pode entrar em contato comigo que eu tenho e disponibilizo, que eu já baixei o PDF. que ótimo. Pode ser também, ou comigo, também eu posso disponibilizar. E quem quiser comprar o livro, que Esse é aqui, esse aí, que eu já ia até pedir licença para ir pegar, que está aqui do lado, mas enfim, já não, que já você. estou com ele aqui. É que no Instagram mostra ao contrário, ele fica ao contrário, assim, né? Mas tudo bem, deu para ver. Está no site da Amazon Books.
É só colocar lá homofobia internalizada, pronto, daí já aparece na busca. Espero, né? A última vez que eu consultei apareceu. Tá, E sim, daí ainda está disponível. encomenda para qualquer lugar no Brasil. Então a gente vai começar o nosso estudo lá no comecinho, né? E o que que você tem para contar que você leu? Não precisa ser um estudo detalhado, não. É só para aguçar o leitor. Assim, pegando pela introdução do livro, né? Você justamente faz esse ponto da homofobia, que ela é aprendida, né? Que ela é uma construção social, que é algo que a pessoa ela acaba reproduzindo aquilo que ela passa, mas às vezes ela nem entende ainda a própria sexualidade, né? Mas pela construção de estar inserido no meio para poder participar socialmente, acaba reproduzindo, né? Então foi isso que eu acabei pegando um pouquinho, tanto é que você faz até referência ao filme do Brokeback Mountain. Não sei se vocês já assistiram, né? Mas foi um filme que na época criou todo um estardalhaço, ainda mostrando um casal gay de cowboys, né? Que é aquela figura do homem, né? Do macho alfa é o cowboy. Então pegar num filme e desconstruir isso criou todo um burburinho, né? Então eu achei muito interessante mostrar, você mostrar no seu trabalho, né? No livro, na sua tese, essa coisa da masculinidade frágil, né? Porque o pessoal se dói com uma coisa que é natural, na verdade. A questão da sexualidade, dependente da sua expressão, e as pessoas ficam numa defensiva agressiva, na verdade, né? Que para se defender eles agridem, que acham que a sexualidade desviante, como você até mesmo fala nos trechos do livro, vai afetar a sociedade, mas não vai afetar. Isso é uma questão do pessoal respeitar mesmo, né? Uhum, sim. Eu comecei com o Brokeback Mountain, né? Porque quando eu vi esse filme, eu falei, claro que o filme é antes de eu ter escrito o doutorado. Acho que é 2005, 2000 alguma coisa, bem no começo dos anos 2000. Mas eu lembrei desse filme, eu falei, tá aí a ilustração perfeita para começar o doutorado, né? Porque o filme, sem dar spoiler, né? Mas assim, só falando muito rapidamente, né? É a história de dois cowboys que se envolvem, eles são ditos heterossexuais, têm uma vida heterossexual e se encontram, digamos assim, escondidos. E um deles propõe, inclusive, né? O que não tinha homofobia internalizada, no caso, ele propõe, ou que tinha menos homofobia internalizada, né? Porque todo mundo tem em algum nível. Ele falava assim, larga sua mulher, larga seus filhos, vamos viver junto, num lugar bem escondido, que ninguém descubra a gente, no meio do mato e tal. E ele falou, e o outro que tem a homofobia internalizada maior, falou assim, não, porque quando eu era criança, o meu pai mostrou um casal de homossexual que foi morto na minha cidade, justamente por ser homossexual, e eles foram mortos de um jeito horrível, arrancaram os testículos, jogaram assim numa vala para todo mundo ver, tipo uma execução, né, pública, né? Uma E ele falou, terapia eu de não quero. choque, né? Uma terapia de choque. Ele falou, eu não quero isso, né? Daí o filme continua, não vou contar porque daí é spoiler mesmo, né? Quem viu o filme sabe que se eu contar daqui para frente já complica a história, assim, no sentido de que eu revelo o filme. Então o filme traça esse panorama. Tudo bem que o filme acontece a história no meio oeste americano, no interior, enfim. Aquela corte Dos temporal, né? anos. Aquela parte, assim, décadas de Sim, 1970, 80.
Eu acho que é um pouco antes, começa nos anos 60, o filme vai até acho que os anos 80, a história. Mas enfim, a gente ainda tem, né? Ainda tem. E depois eu acho interessante, eu faço uma distinção entre sexo, orientação de gênero, de identidade de gênero, né? Orientação sexual, que isso é algo que as pessoas se confundem muito. Isso dá muito pano para o preconceito, muito pano para manga para o preconceito, né? O pessoal, até já que eu falei algumas vezes, né? Para a gente poder entender as coisas, o melhor é se informar, né? E como você está falando, dar essas explicações, essas orientações de o que é a orientação afetivo-sexual, questão de gênero, expressão de gênero, isso às vezes é até um pouco confuso para a gente que está no meio, né? Ainda imagina mais para quem está fora, que tem todo um filtro afetivo afastando do tema, tem uma sociedade que ainda não lida bem com a discussão do tema. Atenção, né? Quando é discutir o tema no sentido de trabalhar a diversidade, sexualidade, porque quando a gente entra naquela faixa de você poder fazer a piadinha, aí ela é aceitável, porque você está jogando para um lado pejorativo, né? Mas quando é para você explicar que é natural, que acontece, que não acontece só com os seres humanos, que também acontece no reino animal em outras espécies, isso eles já acham que a gente está querendo fazer a cabeça. O tema que se usa hoje em dia nessa atual gestão federal que a gente tem, né, e nessa polarização, é que é uma doutrinação, não é doutrinação, a gente está querendo levar a informação para poder ampliar o respeito, ampliar uma receptividade para que entendam que nada é errado, tudo é natural. Se a gente pegar na mão da ciência, vamos dizer assim, né? Não negar a ciência, que a ciência já vem mostrando com estudos que não são estudos recentes, mas esse tema específico da homofobia internalizada, para a gente analisar que no Brasil ainda tem poucos trabalhos, né? E sem demagogia, o seu trabalho é um dos trabalhos de referência, porque você foi lá, você fez uma tese de doutorado, você publicou, você lançou isso para levar mais informação, mesmo que seja nível acadêmico, não é uma leitura difícil, mas para a população entender melhor as coisas. Uhum. Sim, sim. É justamente isso, né? Quer dizer, antes da ciência condenar a homossexualidade, dependendo do local e da época, não era condenada. O comportamento homossexual, né? Isso eu vou falar mais para frente, né? Quando eu falar de Grécia, por exemplo, né? Era uma outra forma, porque assim, a realidade ela é construída por meio das definições. Então, a religião é uma definidora de realidade, a ciência é uma definidora de realidade. Então, tanto a filosofia também né? Então, tanto a filosofia, a ciência, a religião, a sociologia, enfim, as ciências humanas em geral, né? Quando elas definem um campo de estudo, um objeto, um fenômeno, uma situação, um comportamento, ela está criando uma realidade. Ela está definindo aquela realidade, né? E a homossexualidade, ela antes não era condenada. Assim, o comportamento homossexual não era condenado. Ele passou a ser condenado quando veio, por exemplo, o cristianismo, né? Por exemplo. Daí, isso já é uma moral que foi trazida dos próprios judeus, que tinham lá suas razões para condenar a homossexualidade. Não é uma coisa assim,
Do nada eles condenaram. Não, tem razão histórica para isso. Né? Que isso mais para frente na tese eu vou abordar, né? Mas o que eu Essa acho questão, importante... Sim, diga. não, que essa questão que você está levantando do recorte histórico, né? É algo que a gente vê até hoje, usam esses conceitos religiosos, que eu falo até dos judeus, eles esquecem que cada tempo tem uma visão do seu contexto social, né? Só que as coisas ainda são levadas hoje em dia com um pensamento baseado naquele recorte, eles não vão atualizando, eles se Sim. cristalizaram, né? Porque não é feito uma exegese da Bíblia, né? Por exemplo, não existe uma interpretação da Bíblia naquele contexto. A Bíblia não é lida como se tivesse sendo lida na época que foi escrita. Tem muitas leis ali que são próprias do convívio e da sociedade daquela época, daquele lugar. Né? Tem vários exemplos, tipo, não comer porcos, porque o porco naquela época era criado de uma maneira muito porca, né? Hoje em dia o porco, ele é no frigorífico, tudo bem, enche de hormônio ele e tal, não sei o quê, mas é muito mais limpo do que naquela época. Sim, Né? mas também nessa questão dos porcos, né, como você está falando, vem aquela linha lá, né, que uma legião de demônios foi presa dentro de um porco. Então, uma carne que é uma carne Sim. amaldiçoada, né? Sim, sim, e daí tem toda uma exegese que não é feita, né, na hora de ler a Bíblia. Então, assim, são várias coisas que acontecem que as pessoas não param para estudar, para entender, mas por que que isso era condenado? Qual era a razão, né? E daí passa batido, né? Foi o que eu tentei fazer no meu doutorado. E eu começo justamente também falando sobre essa distinção, né? Que eu acho interessante colocar aqui, porque as pessoas confundem muito. O gênero, ele é uma construção social. Então, por exemplo, a maneira de pensar, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de ser, né? Exemplo, moda, roupa, tom de voz, o jeito de falar, profissões, tudo isso é o gênero que dá. Papéis sociais, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo clássico que todo mundo vai entender de imediato. Mulher, né? Fica em casa, é mãe, cuida da casa, é dona de casa. Acabou. Usa saia, cabelo comprido, enfim, né? O papel clássico da mulher, que, felizmente, já foi rompido, mostrando que o gênero é vivo. Né? O gênero se modifica, ele depende do local, ele depende da época que ele está sendo analisado. Né? Então, por exemplo, ser mulher aqui na nossa sociedade é diferente do que é considerado mulher ou feminino num povo da Nova Guiné do século XVIII. Eu falei justamente isso para mostrar como tudo é relativo. Né? A gente é muito europeu, a nossa cultura é muito Eurocêntrico, né? europeia, eurocêntrico, a gente é muito eurocêntrico e norte-americano, né? Que também é eurocêntrico, de alguma forma, foi colonizado pelos É porque se a gente ingleses e parar para vários pensar, povos é a questão da nossa cultura transplantada, né, Pedro? Porque a gente não transplantados. passou por aquele processo de construção cultural que a Europa, que já vem de um processo milenar. O nosso processo ainda não chegou. Na maioria dos locais, aqui no Brasil, nós temos 521 anos. Nos Estados É. Unidos, mas um pouco. Então, assim, é tudo transplantado aqui, tudo nosso está baseado na Europa. Mas, a partir das grandes guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, a gente começou também a receber muita influência, majoritariamente dos Estados Unidos, né? Sim, Então, sim, assim, sim, tudo que sim. é visto por lá acaba sendo muito reproduzido aqui. Sim, sim, sim.
E o gênero também, ele além de tudo, ele organiza a sociedade. E ele também estabelece relações de poder, né? Então, assim, a tradição é colocar o masculino dominando o feminino. Aí a gente Uma entra na sociedade, misoginia, no é uma sexismo. sociedade onde, sim, é uma sociedade onde um serve e o outro é servido, né? A sociedade foi se organizando assim. Por quê? Várias razões. Estudando história a gente vai entendendo. É muito complexo para falar, né? Mas a gente foi se organizando assim. Outros povos se organizaram de outro jeito, né? É que a gente não estuda muito outros povos. Conforme você E falou, a gente é muito eurocêntrico, né? e A como gente vai você falou muito na das Europa. sim, porque como você falou das definições, né, as próprias ciências humanas têm isso. O ser humano, para ele poder trabalhar as coisas, ele tem uma necessidade de ordenamento que coloca todo mundo em caixinha, né? Uhum. Sim, Então sim, você sim, sim. chega a romper com essas caixas para você apresentar um novo que cria também toda essa animosidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, essas caixas também servem para controlar, né? Então, por exemplo, quando você. Daí eu estava lá explicando o gênero, daí vem o sexo. O sexo são características biológicas. É só isso. Então é pênis, vagina, ovário, testículos, cromossomos, características secundárias como pelo, seios. Tudo isso são características secundárias sexuais, né? É físico, é apenas físico. O gênero, o que, que ele é? Ele é um sentido que nós damos a essas características biológicas. Então, por exemplo, nasceu mulher, tem vagina, tem seio. Ah, então gera bebê, vai gerar, vai parir. Ah, então com certeza vai ter que ser a mãe que vai alimentar, que vai cuidar, que vai ficar em casa. Enfim, é todo o sentido que a sociedade foi construindo em cima da figura da mulher. A nossa sociedade, né? E muitas outras, né? A gente sabe disso. Que isso entrando E na questão de poder, né, a gente entra até numa observação bem Foucaultiana, né? A sim, questão da colonização dos corpos, a docilização dos corpos, né? sim, que é justamente essas caixinhas que você falou. Quando são dados esses papéis, né? Ou seja, é uma forma de controle, de domesticar, de dosificar, de controlar, de manter, né? Então é isso. Então o sexo ele é ligado à biologia. O gênero é ligado ao social, ele é uma construção social, histórica, geográfica, né? Tem muito a ver com o local. E a orientação sexual, ela é nada mais, nada menos do que o desejo. Então a pessoa sente atração por aquele corpo, seja um corpo macho, um corpo fêmea, né? Ou gênero, né? Por aquele gênero, né? O gênero masculino, o gênero feminino. É uma mistura de gênero e corpo, corpo-gênero, que não necessariamente pode ser como a sociedade construiu. Então, por exemplo, você pode ter vamos supor, eu vou pegar o exemplo de mídia que todo mundo entende, né? Por exemplo, o Tami, filho da Gretchen, nasceu biologicamente o que a gente chama de mulher, né? Só que dentro dele já existia essa percepção de que ele era um homem, o gênero, né? Gênero masculino, ele se identificava com aquele gênero masculino, ele pouco se identificava com o gênero feminino. Tá, vamos pegar mais ou menos assim esse exemplo. E daí ele se atrai por mulher, ok, mas vamos supor que ele se atraísse por um homem. Ele com certeza seria chamado de homem trans gay, né? Isso dá um nó na cabeça, eu sei que dá um nó, porque a E gente tem como que é, né?
Porque a gente tem uma lógica heteronormativa, ou seja, a gente acha que o masculino se atrai pelo feminino e o feminino pelo masculino. Então, se Tami é um ser que se identifica com o masculino, inclusive fez todas as modificações corporais para se identificar com o corpo que ele necessariamente tem que gostar de mulher. Isso nem sempre acontece. Você tem homens trans gays, você tem mulher trans, que daí é o contrário, né? A mulher trans, sei lá, vou pegar o exemplo de uma pessoa famosa, Leia T. Para os mais antigos, Roberta Close. Quem lembra da Roberta Close? Se a Roberta Close, por exemplo, sentisse atração por mulher, seria uma mulher trans lésbica. Porque é o gênero é o que manda, entendeu? É a atração pelo gênero, pelo corpo, por aquele corpo, como é lido socialmente. Isso é atração. Para ajudar a facilitar, não sei se você conhece o HMC Pedro, do Põe na Roda. Sei, Pedro. Ele é casado com um homem trans. Então, daí o que aconteceu com ele? Eles formam um casal gay. Mas tem muita gente que ainda chega, não, mas como o parceiro nasceu mulher, essas coisas, aquele pensamento heteronormativo quer dizer, ainda quer tornar esse relacionamento um relacionamento hétero, né? É verdade. Porque assim, o gênero e a orientação sexual não tem nada a ver com o sexo da pessoa. A gente pensa que tem, mas não tem nada a ver. Né? Então, por exemplo, no caso deles, é um casal de homossexuais. E uma coisa que as pessoas trans não gostam é que fala assim, virei mulher, ou fulano virou homem. Não, ele não virou, ele sempre foi. O que ele fez foi uma cirurgia de readequação do corpo dele. Eu não sei se você... Acho que todo mundo já viu aqui uma figura na internet que é assim, um desenho, uma foto, enfim. Que é um gatinho se olhando no espelho, ele se vê leão, ou um leão se olhando no espelho, se vendo como um gatinho. É a mesma coisa. É isso, a pessoa se olha no espelho e ela não se vê naquele corpo. Ela não se vê tendo aquele corpo. Então, o que ela faz? Ela faz a readequação física. Então, por exemplo, no caso da mulher trans, vai tomar silicone, vai colocar silicone no mamário, né, para ter os seios, vai tomar hormônio para deixar de ter pelo, vai fazer uma feminização facial, enfim, várias técnicas, né? Por quê? Porque a pessoa sempre se identificou como uma mulher. Ela se vê como mulher desde pequena, né? E o homem trans é a mesma coisa. Ele se olha no espelho e ele se vê como um homem desde pequeno. Então, ter seios é uma tortura para um homem trans, porque esse é um símbolo de feminino muito forte, os seios. Então, muitos querem arrancar. A mulher trans quer tirar o pênis, às vezes, não sempre. Né? Tem uma coisa até interessante dizer, né? Que ser trans não significa, não quer dizer necessariamente que o indivíduo quer passar pela redesignação, né? Às vezes não quer. É que trans e travesti no Brasil tem um significado muito social, né? Então, por exemplo, trans seria uma pessoa de uma classe social maior e travesti está ligado. Eu não estou falando que eu estou falando como a sociedade vê e como às vezes elas mesmas se veem, né? E travesti está ligado mais à rua, à marginalidade, a uma classe social menor, financeira, de escolaridade e tal. Então, porque assim, o Dr. Harry Benjamin, que foi um doutor que viveu no século XX, que estudou essas questões trans, ele criou todo um protocolo para cirurgia e tal. E ele falava, olha, travesti é uma pessoa que não quer operar. Trans é uma pessoa... Não,
E transexual é uma pessoa que quer operar, porque sexo, lembra que eu falei que sexo é biológico? Sim. Entendeu? Transsexual, então, quer mudar o sexo biológico, né? Agora, a travesti, ela é uma pessoa que, inclusive, ela por causa da discriminação, ela é empurrada para a prostituição. E ela vive da prostituição, né? E muitos clientes que a procuram querem justamente o pênis dela para ter prazer. Eles querem ser passivos na relação com a travesti, né? Muitos são casados. É porque essa clientela também, Pedro, a gente já entra na questão da homofobia, né? Porque vem daquela construção, ah, tem todo aquele tem todo aquele quadro, né? Aquele corpo expressando feminilidade, né? Mas chega ali nas partes que interessam, né? Como se falou, quer ser passivo. É como se fosse uma coisa até para não se sentir menos homem, né? Sim, 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 porque daí vem o outro conceito que eu tava explicando, que é da posição sexual, né? A posição sexual na nossa sociedade, que na verdade o sexo na nossa sociedade, a relação sexual, ela ainda está muito ligada, e isso foi muito a igreja, né, cristã que instituiu, relacionada à procriação. Então, assim, o sexo era só para procriar. Era como se fosse assim, uma observação dos animais, né? Observou que os animais fazem sexo para procriar, o homem também faz sexo só para procriar. E uma forma de controle foi estabelecer essa construção de verdade, né? A igreja Construção controlando a construção do pecado. o pecado, do controle. Então, por exemplo, você só pode ter relação sexual para ter filho. Então, numa relação sexual para ter filho, tem que ter alguém que vai ser passivo e outro que vai ser ativo. Um que vai penetrar, outro que vai ser penetrado. Então, no caso, o que é considerado correto é a mulher sendo a passiva e o homem sendo o ativo. Porque é o homem que penetra, o homem que tem pênis, o pênis é para fora, é um órgão que fica rígido, cresce, endurece, né? E a vagina não, a vagina ela é interna. Então é como se fosse assim, o pênis ele tem atividade, porque é o homem que penetra. Então tem toda essa questão da penetração, da atividade e tal. Então ele é ativo. É E a a mulher seria dominação, a né? dominação. E a mulher seria a feminina, porque passiva, porque ela só recebe o pênis. Ela fica ali. Isso tudo teoricamente, tá, gente? Eu não tô falando que é assim. Isso tudo é como a sociedade foi representando as coisas. Então, o feminino, ele está muito ligado à passividade. E o masculino está ligado muito à atividade, à força. E o feminino à fraqueza. Tanto é que a palavra efeminar significa enfraquecer. Então, quando você fala assim, o fulano é afeminado, tal, quer dizer, ele é fraco. E a gente vive numa sociedade muito competitiva, né? E o que é ideal para a sociedade competitiva? A força, o que simboliza a força ou o que simboliza a fraqueza? Né, o que A simboliza a força. Então, tudo que é feminino, tudo que é ligado ao feminino, tudo que tem a ver com o feminino é desqualificado. Inclusive os homossexuais. Por quê? Porque, assim, são dois homens. Então, pressupõe-se que um vai ser penetrado e o outro vai penetrar. Um vai ser o ativo, o outro vai ser passivo. Então, aí já existe feminino na história. Então, assim, um homem, para sentir atração por outro homem, ele tem que ter um feminino dentro dele. E o feminino é desqualificado. Porque somente o feminino tem atração pelo masculino e somente o masculino tem atração pelo feminino. Então, se você tem dois homens que sentem atração pelo outro, um deles é feminino. E isso é reproduzido no próprio meio gay. É que Os aí a gays gente. se ofendem muito com esse negócio. Você é uma passivinha.
Ainda usa no feminino e no diminutivo, né? Só passivinha, Não, ainda tem aquela né? pergunta cabal que mata. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Quem é a mulher como se fosse assim, quem que é menos? Quem que é inferior? E tem muito homem que tem relação com outro homem que não se acha gay, porque ele é ativo. Ele fala assim, eu vou, com perdão da palavra, né? É o jeito que é falado, fruto da sociedade machista. Eu vou comer uns viadinho ali, eu comi uns viadinho ali. Fui lá comer um viado. Como se ele não fosse homossexual também, né? Porque ele tá transando com outro homem, ele tá tendo relação com outro homem. Porque Mas ainda ele não vem se vê. e também vem aquela máxima, né, Pedro? Que tem muita gente que chega assim, você tá comendo, ele é o homem da relação, então é menos pior para ele, né? É menos pior. Então existe toda essa reprodução Tem a posição sexual, que é o lance do ativo e do passivo. Tem a expressão de gênero, que é o que eu já expliquei, que é essa coisa da maneira como o gênero é expressado. Então, isso você vê na roupa, isso você vê no tom da voz, no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de ser. É aquela coisa, homem não chora, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, tal atividade é coisa de mulher, tal atividade é coisa de homem. Homem não faz isso, mulher sim que faz isso, ou vice-versa, isso é coisa de, né, de mulher e não de homem. Enfim, é toda uma construção que organiza o funcionamento social, de forma, evidentemente, opressora. Onde a mulher fica sempre inferiorizada e o homem superior. Mas aí também, Pedro, a gente acaba analisando outro porém, né? Você falou, né? O efeminado, é o enfraquecer, é isso, né? Mas quando você para analisar os movimentos, as conquistas também da comunidade LGBT, quem é que acaba botando a cara a tapa, indo de peito aberto e conquistando, né, fazendo o ruído para chamar atenção? É justamente esse pessoal que é oposto à margem, né? É a travesti, é a trans, é a afeminada, porque é aquela que chega para gerar uma representatividade, para mostrar o que? Olha, eu não tenho medo de ser quem eu sou, eu não estou performando uma heteronormatividade para poder me encaixar no lugar que não me aceita, né? E de certa forma é para essa, como eu falei, né, é a representatividade para dar vamos dizer assim, para inspirar as pessoas a serem quem são, né? Sim, sim, sim. E mostrando que todas as formas de ser são bem-vindas, né? E o fato de você sentir atração pelo mesmo sexo não significa que você seja menos ou mais. E mesmo quem performatiza, né? Porque a Judith Butler falava algo muito legal sobre o gênero, que o gênero não é uma essência que está nas pessoas, não é algo que alguém é. Ninguém é de um gênero, a gente faz o gênero. O gênero se faz, ele não é nada. Então a gente performatiza, a gente desempenha o gênero. A gente aprende a ser homem, a gente aprende a ser mulher, a gente aprende a ser, né? Ser, se comportar, falar, pensar como um homem, pensar como uma mulher, enfim, tudo isso. Então, essas pessoas são consideradas, digamos assim, mais marginalizadas, realmente são elas que vão abrindo o caminho para as outras. Porque elas são as mais visíveis e são as que levam mais preconceito. Porque quando você é passável, né, você não. É o famoso discreto, vai, o gay discreto. É o que passa despercebido, né? É o que se adequa, é o famoso gay limpinho, o gay heteronormativo, né? Ele sofre menos preconceito, óbvio, do que o gay afeminado. O gay afeminado vai chamar muito mais atenção e ele vai apanhar mais. E ele vai ser muito mais vítima de violência e até de morte, né? Até de extermínio. Então ele deu a cara a tapa primeiro e acabou defendendo todos que também são.
Desde o cara, Aquele entre pessoal aspas, que performa considerado. a heteronormatividade goza de um É, direito que aquela pessoa que apanhou, que sofreu, que até morreu, conquistou, né? o privilégio, é o famoso privilégio, né? São os privilégios, né? Então, e são discriminadas também por esses que são privilegiados, né? É o mundo que a gente vive. Então, tem a expressão de gênero. Então, essa expressão nada mais é do que essa performance. É como a gente performatiza o gênero, Essa né? construção do gênero que você fala, que você está falando, né? Que a gente fala muito, né? Me faz lembrar até a Simone de Beauvoir quando ela fala da mulher, né? Que ninguém não se nasce mulher, né? Você se Não, transforma, você se ela torna, se torna. ela se faz mulher, né? E a mesma coisa é com a comunidade. Você na questão do gênero, você se transforma, você se cria, né? E você vai lutando para conquistar o seu espaço, né? Sim. E é interessante que, por exemplo, a gente vê que, assim, essas coisas sempre existiram, tá? Não é porque tem nome agora que nunca existiu. Mas, por Aquela exemplo, na história de que no orientação meu tempo não existia, isso aí é a história da carochinha. da carochinha. Então, por exemplo, se a gente pegar a orientação sexual, tem o relatório 15, que a gente vai falar mais pra frente, né, em outras lives, que vê que entre o heterossexual e o homossexual existe uma gama de formas de orientação sexual, né, que passa pelo bissexual, que seria o meio, né, e tem pansexual, tem assexual, inclusive, pessoa que não tem interesse em sexo, por ninguém, nem por homem, nem por mulher, nem por trans, nem por nada, né, Filho de e luz, quase faz não sei. fotossíntese. Não, não sei. Eu não gostaria de julgar, porque justamente essas pessoas, elas não gostam, elas lutam, porque como a nossa sociedade ela é baseada muito nessa coisa, não, você tem que ter relação sexual para você ser normal, porque tudo isso está baseado de novo na procriação, então todo mundo tem que procriar, né? Então quem não quer ter relação sexual é visto como anormal. Inclusive tem um movimento dos assexuais que eles não querem ser rotulados de doentes. Eles dizem, não, nós somos pessoas que não gostamos de sexo. Deixe-nos em paz, a gente não é obrigado. E tem o agênero também, pegando nas identidades de gênero, tem aquele que se identifica totalmente com aquilo que é chamado de masculino e totalmente com o que é chamado de feminino. E tem aquele que se identifica com os dois e tem aquele que não se identifica com nenhum, que é o gênero neutro, que é o agênero, O né? Ou fluido. aquele o fluido que vai, volta, volta, vai, volta, volta. Então, assim, a gente vê que essas classificações estanques, elas não existem na vida real o tempo todo, né? Essa classificação, Pedro, eu costumo até dizer que a sigla ela é didática, porque, na verdade, você pode ser um, como você pode ser mais de um. Então, ela está ali só para a população, né, para as pessoas entenderem quem é a lésbica, quem é o gay, quem é o bi, de uma maneira didática, para entender as definições, para tirar suas conclusões, né? Sim, com certeza. Inclusive, por exemplo, na biologia existe também essas variações. Então, a gente tem o caso do intersexo, que é um assunto que poucas pessoas abordam, que é uma pessoa que nasce com os dois caracteres, ou caracteres mistos, tanto masculino quanto feminino, que antigamente chamava de hermafrodita. Tá? Sim. Então, por exemplo, tem lá, a pessoa tem os dois órgãos sexuais, mas não é assim os dois órgãos sexuais bonitinhos, né? Tem lá a vagina bonitinho, o pênis, o testículo. Não, isso vem de uma maneira misturada, deformada, né? E isso é uma questão para a sociedade pensar também, porque antigamente o que faziam com as pessoas intersexo? Todas viravam, entre aspas, mulher. Então era muito mais fácil construir uma vagina, logo o bebê, do que fazer uma faloplastia, construir um pênis, enfim. Então já Aí, tirava tudo que tinha e acabou, construiu uma vagina. que é E daí a nisso pessoa crescia e não se identificava, né?
Porque nisso a gente entra nesse binarismo da medicina, né? Na sim, heterossexualidade compulsória que a saúde empurra também no indivíduo, né? Porque até dos movimentos que a população intersex faz é de que não se mexa nessa criança que nasceu com a genitália ambígua para deixar que ela futuramente decida o que ela vai fazer do corpo dela, né? Porque ela se sente, sim. quando ela chega numa determinada idade de que tem consciência, né? Ela se sente mutilada. E, na verdade, é uma mutilação que ela sofre, porque ela não pôde escolher, ela não pôde decidir sobre o seu próprio corpo. Sim, sim, não pode escolher, e escolhem por ela. Isso gera muito problema, né? Por causa justamente disso que você está falando, é uma violência. Eu fiquei sabendo por alto, tá? Eu não li a notícia. Parece que a Argentina aprovou que a pessoa pode ter gênero neutro, uma coisa assim, que ela pode se designar como gênero neutro. Você viu alguma coisa Você viu essa notícia? Da Argentina eu não vi. Eu vi que tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que na Alemanha eles aprovaram que na certidão de nascimento exista o gênero neutro. Que aí, quando esse indivíduo chegar numa determinada idade, que aí vai tirar os seus próprios documentos, vai decidir de qual gênero que é. Na Alemanha isso já é lei. Agora na Argentina não acompanhei, não. Uhum. Parece que é recente, eu ainda não consegui ver detalhadamente, mas enfim, são avanços sociais, né? Então, assim, o fato de já ter a homossexualidade não chamar mais homossexualismo, né? Porque homossexualismo tem a ver com doença, e ela era uma doença até os anos 90 pela Organização Mundial da Saúde, né? Essa foi uma vitória grande. Foi uma vitória grande, mas debaixo de muita porrada, né? Assim, Sim, para mas aí é o, existir. é o reconhecimento dessa porrada, entendeu? Dessa Da porradaria, porrada. desse tiro, porrada e É, bomba, né? e a questão até da identidade de gênero não ser considerado mais uma doença mental, e sim uma disforia corporal, né? O que é disforia corporal? É a pessoa justamente olhar no espelho e não se reconhecer naquele corpo. Ela não se identifica com aquele corpo. É uma disforia física, né? A gente tem outros tipos de disforia, né? Por exemplo, uma pessoa anoréxica. Ela tá magra, mas ela se olha no espelho e ela se vê gorda, vamos supor. Isso é uma disforia, né? Um transtorno que a gente chama somatoforme, né? Da forma corporal. Ela não se identifica naquele corpo, ela acha que aquele corpo tá gordo, entendeu? E ela tá super magra, esquelética. Isso é um transtorno alimentar, né? Sim, mas Transtorno. aí essa disforia a gente vê naquelas pessoas que são, outro exemplo, né? Que são viciadas por cirurgias plásticas. Sim, A gente vê também essa dismorfia dentro desse pessoal da malhação, que aí a gente entra na questão, não sei se você já ouviu falar do termo da vigorexia, que tá sim. lá, já tá grande, a pessoa tá olhando, ainda acha que tá pequeno, que pode crescer mais. Então, assim, a gente tem essas dismorfias em vários lugares que nem sempre está relacionado à sexualidade, que é bom a gente deixar isso marcado, porque senão acaba dizendo que isso é uma característica só do trans, do travesti, da pessoa, né? Uhum, sim, sim, sim. Então são questões básicas, né, que as pessoas muitas vezes não sabem e que é muito importante porque ela determina o preconceito, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, essa profundidade, tudo isso gera preconceito, né? Por justamente não conhecer, não entender daquele assunto, então a gente passa para frente preconceitos
É que aí a gente até desmembra a palavra, né, Pedro? Porque conceito, preconceito, você já preconcebe uma coisa sem você conhecer, né? Você não Uhum, sabe, ou então você reproduz algo que você escutou em um determinado momento, em um determinado lugar, não procura se informar para saber se aquilo é certo ou não, mas já vai reproduzindo, né? uhum. O Sim, preconceito é sim, isso. sim, justamente isso. Por isso que é importante a gente procurar estudar, procurar ler, procurar ver vídeos no YouTube que falam do assunto de uma maneira, né, científica, né, séria, até para se empoderar, né? Porque tudo isso é falta de empoderamento, né? Tudo isso é falta de Sim. empoderamento. E essa distinção básica entre orientação sexual, identidade de gênero e sexo, eu acho fundamental, assim, ter isso bem claro, né? Porque as pessoas, elas confundem muito isso, e daí chega na hora falando, nossa, mas você, isso, como pode fazer tal coisa, não sei o quê. Peraí, mas não tem uma coisa a ver com a outra, né? Vamos entender o que é sexo, vamos entender o que é gênero, e vamos entender o que é orientação afetiva e sexual. São três coisas separadas que podem acontecer, uma independente da outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, por causa da normatização social, controle, tudo isso que a gente está falando, foram colocadas juntas, como se fosse como que é, uma prescrição de como a gente tem que ser. A receitinha de bolo, né? Ou é aquilo ou não é. E quem não segue a receita é patologizado, sofre preconceito e por aí vai, né? Então é isso. É algo bem difícil, mas temos que abordar, né? Porque também, assim, você, quando eu até assisti uma das suas primeiras palestras falando sobre a homofobia internalizada, eu assumo que primeiramente foi um choque, né? Porque a gente ouve falar mais da homofobia, né? Do que aquela que a comunidade sofre, mas não daquela que acontece dentro da própria comunidade, né? Então, assim, com as suas falas, com o seu texto, eu comecei a entender que muita dessa homofobia internalizada, por mais que ela seja feita, às vezes, até na cara dura, né? Vem naquela linha de, assim, é questão de gosto. A gente entende que há os gostos, só que uma coisa que a gente percebe é que o respeito não ocorre. Sim, Porque a gente percebe a unidade na sigla, mas na prática, na vida, a gente percebe essa homofobia internalizada muito pungente. Porque se você não é o heteronormativo, né? Se não performa, se não é passável, as pessoas te olham torto. Né? Se você é efeminado, é olhado torto. Se você é magro demais dentro da comunidade, é olhado torto. Se é gordo demais. Então, eu acho que trabalhar esse tema é algo muito importante até para a gente reconstruir, ou melhor, desconstruir para reconstruir vínculos. sim, sim, sim. Com certeza. Isso é importante, porque tudo que não é padronizado vai ser obrigado a ir para o padrão, né? Então, assim, a sociedade ela tem dois mecanismos. Ou ela tenta corrigir aquele que não está no padrão, ou ela elimina. Um dos dois ela faz. Ou ela destrói, ou ela tenta corrigir. Isso é uma coisa que a sociedade tem esse mecanismo, né? De adequação, né? E isso gera muita violência. Violência até com a própria pessoa, dela com ela mesma, né? Conforme a gente deu exemplo, por exemplo, da anorexia, da vigorexia, né? Que o cara se olha no espelho, ele malha, 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 mas ele se vê sem músculo, não se vê definido. E por aí tem tantas outras violências, né?
Mas eu acho que é interessante agora a gente já ir fechando, porque eu estou vendo aqui o tempo, a live vai fechar e o Instagram, assim, dá 1 hora, ele derruba. Ó, E daí não dá para salvar, né? Então eu quero agradecer seu convite, ou meu convite, enfim, não o sei quem nosso convidou convite, quem. né? O nosso convite para a gente seguir o estudo, né, do doutorado. Essa live de hoje foi só uma introdução ao assunto, né, tipo, Foi uma só para deixar o situação. gostinho, fazer uma amostra É, para grátis. para se situar, né, no que a gente está falando, basicamente, no que a gente vai falar. E eu sou psicólogo clínico, eu atendo online agora com a pandemia, então pode me mandar mensagem no privado, se eu puder ajudar, tem lá o link da tese, conforme eu falei, está lá no meu Facebook, Pedro Samarco, é só embaixo da minha foto já tem o link. Conforme eu falei, às vezes está em manutenção, mas é só baixar, ou então, enfim, tem como acessar gratuitamente. E é isso que eu tenho a dizer, assim, considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui tendo essa troca, né, esse bate-papo, essa nossa conversinha de bar que você falou, né, que estou ainda como eu estou um universitário, né, um psicólogo em formação e já procurando também procurar fazer a diferença, né, mostrar um trabalho engajado. E eu entrei na faculdade com um pensamento e hoje eu já vejo que eu quero trabalhar também com a nossa comunidade, né? E estou muito empolgado da gente estar fazendo isso aqui, de ver o pessoal participando e ansioso para a próxima. Quem quiser também o material do Pedro que ele falou, se não conseguir lá no link, essas coisas, pode entrar em contato comigo que eu encaminho para vocês, que eu já tenho o PDF. E já deixo assim convidados para a próxima, né? Esse é só o começo, mas aí vai ter divulgação. E obrigado pela atenção de vocês por estar aqui com a gente até agora. Sim, obrigado pela E mais uma vez, participação, obrigado. obrigado pelos comentários, a gente não consegue ler porque às vezes são muitos, né, mas a gente vai ler com carinho. Agradecemos a participação de todas, todos, todas, e é isso, estamos aqui construindo conhecimento, né, junto, compartilhando, e isso Construindo liberta. conhecimento para desconstruir o preconceito. Isso mesmo, muito bem. Então é isso. Então agora me despeço dizendo boa noite, e daí você também, daí você mesmo encerra. Acho que você sabe aí como encerrar, né, Wagner? Já aprendi, aprendi. A gente vai Já. aprendendo os recursos. Então, muito Então, obrigado, Pedro. Uma boa noite. Obrigado a todos, todes obrigado. e todas que estiveram aqui. Um abraço grande e estamos juntos. Beijo grande para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite.